Bom dia, dia 18 de outubro de 2024. Levanta-te para mais um dia, uma nova oportunidade. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Essa palavra está em Mateus 13, do versículo 37 e 38. E a palavra-chave do dia vem falar arrependimento. Que a gente, quando faça algo que não nos convém fazer, que a gente acabou agindo por impulso, sem pensar, sem meditar, sem pensar com a mente de Cristo, né? O que Jesus faria no meu lugar? Que a gente reconheça ali o nosso erro, que aquilo ali sirva de aprendizado pra gente, que a gente se arrependa verdadeiramente e que a gente tenha uma nova oportunidade para fazer o que é certo, para fazer o que agrada a Deus, para que a gente não seja uma pessoa omissa quanto aos mandamentos do Senhor, né? E que você lembre, toda vez que eu me arrependo de algo, eu tento colocar isso na minha mente. Senhor, que eu me arrependa verdadeiramente, que eu tenha uma chance de fazer melhor, de fazer o certo e que na hora eu lembre, aquele dia eu errei, mas hoje eu tenho uma nova oportunidade para fazer o que é certo. E que eu não fique com a minha mente me acusando, porque os acusadores são filhos de Satanás. Deus nos perdoa e lança no mar do esquecimento os nossos pecados, as nossas falhas. E Ele continua nos amando da mesma forma, porque o seu amor é imutável. O seu amor não cresce ou diminui porque eu fiz algo para agradar ou desagradar. Que a gente venha sempre ter esse pensamento de Cristo, não ficar se acusando. E que a gente saiba que onde nós formos, existe o joio e o trigo. E você está sendo o quê? Trigo ou joio? Reflita como está sendo suas atitudes, como está sendo as suas palavras, como está sendo o seu pensar. O trigo, ele se curva porque ele tem um fruto. O joio, ele não se curva. O joio é seco, o joio é vazio. Todas as vezes que o homem está numa plantação de trigo, que ele pega, são muito parecidos por fora, o joio e o trigo. Mas que ele coloca na mão, que ele faz assim, ó, logo ele vê quem é joio e quem é trigo. Porque o trigo é cheio, o trigo tem fruto, o trigo se curva, já o joio é vazio, é seco. E a indicação bíblica hoje fica em Eclesiastes 12, onde vem nos dizer que na nossa mocidade a gente tem que se preparar para a velhice e para o dia da morte. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade, antes que venham os dias maus e que venham os anos, o qual você diga, não tenho contentamento nele. Antes que se escureça o sol e que venham os dias em que os homens fortes se curvarão, quando temerem o que está no alto e houver espanto no caminho, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que quebre a cadeia de prata e despedace o copo de ouro. O pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, mais sabedoria ele ensinou ao povo. Atentou, esquadrinhou e propôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. As palavras do sábio são como aguilhões e pregos bem fixados pelos mestres das congregações que foi dada por Deus, o único pastor. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo
toda obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai, que está nos dando mais um dia, mais uma oportunidade de bem vivê-lo, de fazer o bem, de escolher andar segundo os mandamentos de Deus. Que a gente esteja andando em retidão, confiando, sabendo que Deus provê, que Deus peleja pelas nossas causas, que Ele vem nos ensinar e que a gente seja cheio do fruto do Espírito Santo, que a gente, por onde passe, a gente saiba semear o bem, que a gente entenda que muitas vezes não somos nós que vamos colher. Não tem um ditado? Quem planta tâmaras não colherá tâmaras, porque ela demora mais de 100 anos para dar o fruto. Mas a tua descendência colherá. Vamos semear com amor, sabendo que o Senhor preparará a terra. O Senhor preparará o tempo de florescer, de crescer, o tempo de frutificar. E em nome de Jesus, nós veremos os nossos frutos. Mas melhor do que isso é dar fruto, que a gente dê bons frutos, até porque nós somos salvos pela graça. Mas tudo o que a gente fala e o que a gente faz vai para o juízo final. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer porque mais uma manhã o Senhor renova as tuas misericórdias e a tua bondade sobre a nossa vida. Obrigada, Deus, porque tu derrama o teu Espírito Santo sobre toda criatura, Pai, para que faça, Senhor, o que o Senhor manda, o ide do Senhor. Oh, Pai, que a gente estude tua palavra, que a gente medite nela, que a gente guarde ela como tábua de salvação dentro do nosso coração, Pai. Sim, papai, para que a gente não venha pecar contra ti, Pai. Que a gente se arrependa verdadeiramente e escolha andar no caminho que agrada ao Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Mais uma semana que se finda e que Deus abençoe grandemente o teu fim de semana, que esteja contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.